gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente tá aqui para conversar sobre mais uma peça do Nelson Rodrigues. Mas antes de começar, eu já te convido a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, seu comentário, assim você me ajuda muito com a divulgação. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que gosta de cinema, literatura, teatro, que aqui tem várias dicas legais. E hoje a gente vai conversar sobre Perdoa-me por Me Traíres. Essa foi a 9ª peça escrita pelo Nelson Rodrigues e inclusive no último vídeo eu acabei me confundindo. Eu disse que a próxima peça, o próximo vídeo que nós falaríamos seria sobre Viúva, porém honesta. Mas na verdade não, Perdoa-me foi escrito primeiro. É que as duas peças foram escritas no mesmo ano, por isso que eu acabei me confundindo. Mas Perdoa-me veio primeiro. Perdoa-me por Me Traíres é uma peça que está aqui no nosso segundo volume da Nova Fronteira, nessa coleção que é Por Onde Eu Estou Seguindo Este Projeto. E essa foi uma peça escrita em 1957 e, como eu disse, foi a 9ª peça que o Nelson escreveu. Dentro das classificações das peças do Nelson, essa seria uma tragédia carioca. Também poderia ser considerada uma tragédia de costume, né? O gênero comédia de costume é um gênero que nasceu na França ali por volta do século XVIII. E ele tinha como objetivo retratar de uma forma sátrica os costumes de uma sociedade com as regras, as morais e a quebra das morais, né? A violação da moral. Então, Perdoa-me por Me Traíres também poderia ser considerado ali um retrato de costumes, mas de uma forma trágica. Isso porque dentro do gênero teatral, a gente tem as tragédias e as comédias. Normalmente, elas são diferenciadas pelo seu desfecho da história. Então, quando é uma comédia, normalmente a história tem um final feliz. É uma tragédia, como o próprio nome já diz, normalmente o desfecho não é lá muito legal. Vamos então começar falando sobre o enredo da história, mas antes de tudo eu já te aviso que vai ter spoilers aqui nesse vídeo. Como todos os vídeos do projeto, eu sempre aviso que terão spoilers, a gente fala sobre a peça como um todo. Então, se você ainda não leu e não quer saber a respeito, leia a primeira peça e depois você volta aqui no vídeo, tá bom? Perdoa-me por Me Traíres é uma peça dividida em 3 atos. No primeiro ato, a gente vai conhecer a Glorinha. A Glorinha é uma menina de 16 anos que foi criada pelos seus tios. A mãe da Glorinha, a Judite, ela se suicidou quando ela tinha mais ou menos seus 2 anos e o pai da Glorinha, ele acabou ficando louco por conta disso, foi parar num hospício e morreu por lá. Então quem criou essa menina foi o tio Raul, que era ali irmão do seu pai. A esposa do tio Raul, a tia Odete, ela é uma personagem louca, então basicamente quem criou mesmo ela foi o tio Raul. E bem no começo da história a gente vai perceber que a Glorinha ela tem um medo absurdo do tio Raul. Ele é uma pessoa muito autoritária, muito brava e ela tem medo de tudo, medo que ele descubra qualquer passo que ela dê, porque provavelmente não vai ser uma situação muito agradável dentro de casa. E essa figura da tia Odete é interessante porque a gente já viu ela em outras peças do Nelson, que é aquela personagem louca que fica repetindo só uma frase e fica ali rodeando outros personagens. Isso já apareceu antes nas peças do Nelson. Bom, a peça então começa com a Glorinha e uma amiga dela, a Nair, e elas estão indo em direção a um prostíbulo. A gente vai entender que a Nair, ela costuma frequentar este prostíbulo para fazer trabalhos ali, e a Glorinha, ela tem um interesse, uma curiosidade muito grande de também ir até lá para poder, fazer estes mesmos trabalhos. Só que ela, ao mesmo tempo que ela quer muito, ela tá com muito medo, porque ela tem medo que o tio Raul descubra, porque como eu disse, ele é uma pessoa que causa um medo absurdo na Glorinha. Bom, eles chegam neste prostíbulo e lá é a casa da Madame Luba. A gente vai então conhecer a Madame Luba e a gente já vai ver que já tem um cliente que já tá esperando pela Glorinha. A Glorinha chega lá e meio que ela quer mudar de ideia, mas aí elas falam, não, já tem um cliente esperando por você. E aí que ela vai descobrir que esse cliente é, na verdade, um vizinho ali da rua dela, que já tava de olho nela. E esse vizinho é o Dr. Jubileu de Almeida, que é um político muito respeitado. A Glorinha fica morrendo de medo e falando que quer ir embora dali, que quer sair dali, tá com medo da polícia, tá com medo do seu tio. E aí a Madame Luba fala pra ela, olha, agora que você tá aqui, você vai ficar aqui. Porque se você não ficar aqui e fizer o trabalho,
Aí eu vou ter que ligar pro seu tio. Aí que ela fica mais desesperada ainda e acaba aceitando. E nessa parte é interessante porque a Madame Luba fala pra ela assim que ela não precisa ter medo da polícia, porque com a polícia ela resolve. Isso porque ela fez ali a sua casa de uma forma muito protegida, ou seja, ela só atende clientes que sejam políticos muito importantes, porque dessa forma a polícia não vai incomodar. E ela só tem ali as suas meninas, são só meninas de 15, 16 anos, que são meninas de famílias ricas. Então, a família dessas meninas, se descobrir que elas estão ali trabalhando, vão fazer de tudo para abafar o caso. Então, ela meio que está protegida por conta disso. Bom, ela vai então fazer o programa com esse tal de Dr. Jubileu de Almeida, e essa é uma cena muito interessante. Bom, o Dr. Jubileu de Almeida, ele é um homem velho, casado, e é engraçado porque a única forma dele atingir ali o ápice do prazer dele é declamando física. Sim, física, a matéria de física. E aí, depois desse momento fatídico, né, ela vai embora então com a Anair. Antes deles saírem, inclusive, o Dr. Jubileu de Almeida fala que quer ver a Glorinha no dia seguinte. E aí vai ter mais um programa com ela e aí ele vai realizar o pagamento. Beleza, né? Nair vai embora junto com Glorinha. E quando elas estão indo embora, a Nair conta pra Glorinha que ela tá grávida. E que a única forma dela se salvar, dela não precisar fazer um aborto, é se elas cometerem um suicídio juntas. Porque daí, se ela se matar, ela não precisa cometer o aborto. E aí a Glorinha fala pra ela, não, mas não vou me suicidar. Ela fala assim, não, eu quero me suicidar, mas eu tenho medo de me suicidar sozinha. A sua mãe não morreu assim? A Nair fala pra Glorinha, né? E ela fica assim e tal. No fim, ela não aceita a ideia da Nair. E aí a Nair fala, então já que você não vai se suicidar comigo, você vai na clínica de aborto comigo, porque eu vou ter que fazer esse aborto, eu não posso ter esse bebê. Elas seguem então para essa clínica, a Madame Luba já deixou tudo preparado. E quando elas chegam nessa clínica, a Nair faz um último pedido para Glorinha, que se algo der errado, ela quer um beijo. É isso, ela quer um beijo. E aí a Glorinha fica meio assim, não, mas não vai dar nada errado, tal. Bom, ela segue o procedimento e aí no meio do procedimento as coisas começam a se complicar. A Glorinha fica completamente apavorada, com medo do seu tio, porque a todo momento ela repete que ela tá com medo do tio descobrir que ela tá ali, né? E aí ela fica completamente apavorada e a Nair, percebendo que tá dando errado, fala, olha, Glorinha, me dá um beijo, é o que eu te pedi, a única coisa que eu quero é um beijo. E a Glorinha não dá esse beijo na Nair e vai embora. No dia seguinte, Glorinha tá ali tomando café, se arrumando para ir pra escola. Ela percebe que seu tio não dormiu em casa. E ela recebe duas amigas da escola que contam para ela que a Nair não voltou para casa no dia anterior. Elas perguntam pra Glorinha se ela viu a Nair, se ela sabe o que aconteceu. A Glorinha desconversa, fica meio ali receosa, mas fala que não sabe da Nair, não sabe o que aconteceu. Quando o tio dela chega em casa, ela tá ali pra sair, ele fala, não, você não vai sair, você vai ficar aqui que eu quero conversar com você. Acontece que como a Glorinha não cumpriu ali o acordo que ela fez com a Nair, antes da Nair morrer, porque sim, é o que vai acontecer, a Nair vai morrer no procedimento de aborto. Antes dela morrer, ela pede para ligar para alguém. E ela liga para quem? Pro tio Raul. Ela pede pro tio Raul, na verdade o médico liga pro tio Raul, ele vai até a clínica e lá a Nair vai contar todos os podres da Glorinha. Ela vai se vingar dessa forma, ela vai morrer na clínica. E aí o tio Raul, depois de passar ali a noite na clínica acompanhando a Nair, ele segue pra casa e é aí que vai ter o confronto com a Glorinha. Esse é o fim do primeiro ato. No segundo ato, o tio Raul vai conversar ali, né? Eles estão de frente um pro outro. O tio Raul vai falar com a Glorinha. Você quer saber a história verdadeira da sua mãe? Pois eu vou te contar agora. Então o segundo ato, ele vai ser um flashback. A gente também já viu isso em outras peças no Nelson,
que ele utiliza muito do recurso do flashback. E aqui a gente vai então acompanhar a história da Judite e do Gilberto, os pais da Glorinha. Judite e Gilberto eram um casal muito apaixonado, eles estavam ali no começo do casamento, eles tinham ali um bebezinho, eles viviam tendo casos amorosos por todos os cômodos da casa. Até que um dia o tio Raul ele recebe uma ligação da Judite, da cunhada dele, pedindo desesperada que ele vá até a casa dela. Eles tiveram uma briga. E qual foi o motivo da briga? A briga foi porque o Gilberto tem certeza que a Judite está traindo ele. Ah, mas como assim? Por que ela está traindo ele? Não, é porque ela foi tomar banho e trancou a porta. E como assim ela trancou a porta? Se ela trancou a porta, é porque ela tá traindo ele. Se ela tá com vergonha do próprio marido e não deixou a porta do banheiro aberta, é óbvio que ela tá traindo ele. Bom, assim como nós, né, o tio Raul acha aquilo tudo um absurdo e fala, não, cara, isso aí não faz sentido, né? Você tá viajando. E aí o Gilberto fica completamente maluco de ciúmes e ele diz pro irmão dele: me interna numa clínica psiquiátrica, porque senão eu vou fazer uma besteira. Porque eu tô, assim, espumando de ciúmes. Tudo pra mim é um motivo. Então eu preciso ser internado porque eu não tô bem. E aí eles vão internar então o Gilberto vai para a clínica psiquiátrica e fica lá um tempo. Passam-se alguns meses e quem é que volta do hospital? O Gilberto. Ele volta do hospital, procura a esposa dele, a Judite leva um susto quando encontra com ele, e ele diz que é um novo homem, que agora ele não vai mais ter ciúmes, que ele não tem mais ciúmes da esposa, que ele quer fazer o casamento dar certo, tudo. E a gente fala, ai, que legal, né? Então só que eu tô saindo, eu vou sair pra comemorar que você voltou, depois a gente conversa, tá? E ele, não, beleza, vai lá. E ela sai, passa-se ali um tempo, vai chegar então a mãe do Gilberto e do Raul e o tio Raul, e eles vão ali ter uma reunião de família. Eles querem então contar pro Gilberto o que aconteceu quando ele estava internado, porque ele ficou ali um tempo fora, e durante esse tempo que ele estava fora, o tio Raul resolveu contratar um detetive particular, e ele descobriu então que a Judite realmente estava traindo o Gilberto, então ele não estava errado. Bom, a Judite estava traindo com todos os homens possíveis, estava traindo até com um bom dia. Inclusive, no dia que o Gilberto voltou da clínica, a Judite saiu de casa para comemorar a volta dele e foi ter um encontro com um dos amantes. No começo, o Gilberto não acredita muito bem na história, mas então ele acaba caindo na real que era aquilo mesmo, a esposa dele estava traindo ele. Ele fica tão desnorteado que ele se ajoelha no chão e pede perdão para a esposa. Perdoa-me por me traíres. Ele pede perdão porque ele acredita que a culpa da traição da esposa é dele. Ele não foi um bom marido o suficiente para ela. Então por isso que ela traiu ele, é óbvio. Então ele pede perdão a ela. A família, vendo aquilo tudo, acha que ele tá louco. Inclusive a própria Judite acha que ele tá louco. E eles resolvem internar ele novamente na clínica. Bom, lá vai Gilberto de novo ser internado na clínica psiquiátrica. Só que o tio Raul não vai deixar isso barato, ele vai confrontar ali a Judite. A Judite vai admitir todas as traições. E aí o tio Raul vai falar assim, então toma aqui um copo de veneno. E a Judite vai querer fugir dali, mas ela não vai conseguir, ele vai a forçar a tomar aquele copo de veneno. E bom, a gente descobre então que na verdade a Judite não se suicidou. Ela foi assassinada. O que a gente vai entender também é que o tio Raul era apaixonado pela Judite. E como ele ficou com tanta raiva que todos os homens da terra puderam ter ela, e ele não, ele resolve matá-la e depois que ela já está morta, ele vai roubar um beijo dela, porque assim ele vai ter o que nenhum homem outro teve. Ele vai ter um beijo da Judite morta. Depois disso, o tio Raul então pega a sua sobrinha para criar. Aí no terceiro ato a gente já vai ter meio que o verdadeiro confronto final. A gente tem então a Glorinha e o seu tio Raul. O tio Raul então vai jogar tudo na cara da Glorinha, vai falar que ela é como a mãe dela, uma mulher sem caráter, sem moral. E aí ele pega um copo de veneno e fala pra Glorinha, agora você vai beber.
você vai morrer como a sua mãe morreu. E a Glorinha vai usar de todos os artifícios para tentar se salvar. Primeiro ela vai tentar dar em cima do tio, vai tentar ali seduzir o tio para ver se ela consegue meio que fazer com que ele desista daquilo. E quando ela vê que não vai funcionar, ela então vai para o último ato. Ela diz pro tio, então vamos fazer uma coisa? Vamos nos suicidar juntos, a gente toma esse copo de veneno juntos. Assim como a Nair tinha proposto para ela lá no primeiro ato. Ele acaba então aceitando, né? E só que no momento que eles vão tomar o copo de veneno, a Glorinha não toma, então o tio Raul morre, a Glorinha não cumpre o acordo e para finalizar a peça ela pega o telefone, então liga pro prostíbulo da Madame Luba e diz que pode confirmar ali o seu encontro com o Dr. Jubileu de Almeida, porque ela vai continuar fazendo seus programas. Fim de peça. Perdoa-me por me traíres é uma peça de conflitos. Tudo nela são contrastes. A gente tem o contraste do novo com o velho, do passado com o presente, da sanidade, da loucura, do amor, da morte. Essa é uma peça muito interessante e há quem diga que o tio Raul é um dos maiores vilões ali dentro do teatro. Desde o início, o tio Raul ele é associado a medo, a surras, a autoridade. Aqui a gente também tem outro ponto que o Nelson já utilizou em outras peças dele, que é o amor de dois irmãos pela mesma mulher. Quando o Raul ele se vê diante dessa mulher, ele resolve matá-la para confrontar esse amor, para acabar com esse tormento. Cria a sobrinha dele para si, protegendo ela do mundo, não deixando com que ela tenha contato com outras pessoas. Quando ele percebe que ele não vai conseguir segurar ela, ele resolve que ele vai matá-la também. A peça é dividida entre passado e presente. Novamente a gente tem bastante a utilização do recurso do flashback. Como eu disse, a peça é recheada de conflitos, então logo no começo da peça a gente já tem um conflito interno da Glorinha de ir ao prostíbulo, que é aquilo que ela quer, e de não ir, porque ela tá com medo. Outra coisa interessante é a figura do Dr. Jubileu de Almeida. Aqui a gente tem um personagem que vai se transformando. Então, no início ali, quando ele encontra com a Glorinha no comecinho, ele vai ser aquele senhor dócil, meigo, gentil, e à medida com que ele vai se aproximando dela de uma forma um pouco mais intensa, ele vai virando uma pessoa agressiva, ele vai virando uma pessoa sórdida. Tem até um momento que ele sente o cheiro dela e ele declama a frase: cheiro de meninas são tão bons, né? Alguma coisa desse tipo. Ele é dominado pelo desejo e aí ele se torna um homem bruto. A cena do aborto também é uma cena que eu gosto muito. A gente tem então o médico, a secretária e as meninas que estão ali na clínica. Cena que tem um ritmo muito acelerado, de diálogos bem curtos, então você consegue sentir a tensão ali naquele ambiente. A clínica tem um nome um tanto quanto curioso, né? Chama Consultório do Fazedor de Anjos. No segundo ato a gente tem ali o foco do flashback. Novamente a gente tem uma personagem no Nelson que poderia ser um retrato de Madame Bovary, do Flaubert. A gente já viu isso em outras peças, uma personagem adúltera, uma mulher desiludida dentro do casamento. Outro ponto que a gente também tem aqui é a questão do adulto e do adolescente, é uma relação entre um adulto e um adolescente. E esse é um assunto um pouco complicado. Na peça o Nelson escreve que são meninas de 14, 15, 16 anos, e tem até uma fala da Judite em que ela vai dizer que ela prefere os meninos nas idades das espinhas. A peça é dividida entre dois tempos, o passado, o presente, a mãe e a filha, uma mata e a outra morre. Como se fosse um destino circular que vai chegar ali, que tem mais ou menos o mesmo caminho, mas o desfecho vai ser diferente. O personagem do Gilberto é um personagem interessante porque ele se cura daqueles ciúmes doentio da esposa e ele vai voltar chegando ao ponto de pedir perdão pela traição dela. E essa é uma das sacadas mais geniais, né? Porque é o marido que tá pedindo perdão pra esposa. Perdoa-me por me trair. É o marido que pede perdão pelo adultério da mulher. A gente tá muito acostumado com uma sociedade machista em que a mulher ela tem que pedir perdão pelo adultério do marido. Porque se o cara tá procurando fora de casa, é porque ele não tem dentro de casa aquilo que ele precisa. A gente não tá acostumado a escutar isso, ó,
a torta direito? Pois bem, aqui na peça ele choca, porque na verdade quem tá pedindo perdão é o marido, ele que não foi homem o suficiente, não foi marido o suficiente para ela. O comportamento do Gilberto, ele desconcerta esse machismo brasileiro, e é até interessante, aqui no livro, a palavra nova, o diálogo entre o Nelson Rodrigues e Dostoiévski, da Cláudia Drucker, ela fala um pouquinho sobre isso, né? Nelson Rodrigues disse que tanto a adúltera como a suicida fazem o julgamento do mundo. O suicida mostra o quanto diverge da opinião pública. Ao recusar o mundo tal como ele é, recusa também a interpretação corrente dos eventos. Como as adúlteras, acontece algo semelhante. Elas não são tristes e cheias de remorso de uma maneira evidente. Nem são santas disfarçadas de prostitutas como Sônia. Aqui ela está falando da Sônia do Crime e Castigo do Dostoiévski. Mas também estão profundamente insatisfeitas com o mundo. E têm uma compulsão irresistível para ir até o fim, seja tal como ele for. Se há algo em comum entre o santo e a adúltera, é que só um santo de Dostoiévski, como o Gilberto, de Perdoa-me por me traíres, pode compreender e perdoar a mulher que o trai. Judite, mas exatamente por ser um santo, ele não pertence mais ao mundo das relações normais. Então ele fica tão louco, né? No caso, ele não pertence ao mundo normal, então ele precisa ser internado novamente. Eu vou ler um pedacinho para vocês da peça no segundo ato, quando a família tá ali naquela reunião e eles vão conversar então com o Gilberto, um pouquinho antes dele pedir perdão à esposa. O Gilberto declama o seguinte: na casa de saúde eu pensava, nós devemos amar a tudo e a todos, devemos ser irmãos até dos móveis, irmãos até de um simples armário. Vim de lá gostando de mais de tudo. Quantas coisas deixamos de amar, quantas coisas esquecemos de amar. Mas eu chego aqui e vejo o quê? Que ninguém ama ninguém, que ninguém sabe amar ninguém. Então é preciso trair sempre, na esperança do amor impossível. Tudo é falta de amor. Um câncer no seio ou um simples eczema é o amor não possuído. E aí depois um pouquinho depois ele já diz, né? É que Judite não é culpada de nada. E se traiu, o culpado sou eu, culpado de ser traído. Eu, o canalha. No livro A Filosofia da Adúltera, do Luiz Fernando Pondé, ele vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a dissecação de amor e adultério. Ele vai falar sobre o porquê não se abandona uma mulher adúltera. E a tese dele supõe que quando a mulher trai, é porque ela não é amada o suficiente. Ele fala sobre a idealização do amor. A gente idealiza tanto aquele amor perfeito, que é algo que não existe, que quando você se vê num relacionamento normal, aquele amor ideal que tanto é idealizado, ele não existe, as pessoas se desiludem. A gente quer sempre mais, e quanto mais a gente quer, mais inseguro e dependente a gente fica. A peça subiu aos palcos em 1957, no mesmo ano que foi escrita, e tinha a direção do Glaucio Gil, e com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Nelson Rodrigues atuando como tio Raul. Era a primeira vez que ele ia aparecer em cena e foi a primeira para a última, na verdade. A peça ficou em cartaz durante 10 dias no Municipal do Rio e a estreia da peça não poderia ter sido pior. A crítica caiu em cima. Eu vou ler para vocês aqui no livro do Nelson por ele mesmo, mais ou menos como que foi essa experiência dele, né? Como que foi essa estreia da peça no palco. Perdoa-me por me traíres era, a grosso modo, o caso de um marido enganado que pedia desculpas. Pedia desculpas por ter sido traído e por ter sido enganado. É apaixonante o problema. Todo mundo só julga o infiel e nunca a vítima. Essa fica no seu canto, esquecida ou glorificada. Toda a nossa ira se concentra no infiel. É uma justiça suspeita e unilateral. Devemos julgar os dois com a mesma impiedade. Pergunto, por que se trai? Não deve ser por esporte, por passatempo. A infidelidade tem suas razões profundas. Aí depois ele vai falar um pouquinho sobre a experiência de ator dele. Ele diz assim: em Perdoa-me por me traíres, eu fiz a minha experiência de ator sabendo que era o pior ator do mundo. Foi um gesto romântico da minha parte, unir a minha sorte e a de uma peça que eu sabia que seria polêmica.
Quando a peça acabou, abri o pano, o primeiro e o segundo ato tinham sido aplaudidíssimos. Eu estava triunfante dizendo, que sucesso! Mal sabia que o pessoal não queria interromper a peça porque queria ver até onde eu ia chegar. Esperaram calmamente que eu acabasse a peça. Aplaudiram todos baixo. Aí, quando acabou, arrebentou a vaia. Antes dele chegar a subir aos palcos, né, na peça, ele falou para Manchete em junho de 57. Vou estrear como ator por 10 dias e nunca mais. Representarei no Municipal a minha tragédia de costumes. Perdoa-me por me traíres. Há quem pergunte se eu não tenho medo do ridículo. Absolutamente. E digo mais, só os imbecis têm medo do ridículo. Considero um sortudo pobre diabo o sujeito que não consegue ser ridículo de vez em quando. Na noite seguinte da estreia, a peça foi censurada e isso causou um baita de um rebuliço, porque a peça já tinha passado por 3 censores durante os ensaios e tinha sido liberada. O que acontece é que um vereador da época, Wilson Leite, ele fez lá, mexeu os pauzinhos dele para que a censura acontecesse. Ele dizia que aquela peça era muito baixa para o municipal. Ele se juntou com a igreja, que também não aprovava ali a cena do aborto, e pediu a censura da peça. Inclusive, na noite da peça, esse mesmo vereador chegou a sacar um revólver dentro do teatro. E há quem diga que foi uma sorte que ele chegou na peça só mais no final, porque ele não viu a cena do Dr. Jubileu de Almeida. Foi interpretado pelo Abadias Nascimento, que era um ator negro, e provavelmente isso ia causar ainda mais rebuliço, porque ele vê um ator negro representando um político, né, também era algo que ele não gostou de saber depois. Mas enfim, né, a campanha dele não deu em nada e a peça foi liberada, ela ficou em cartaz durante os 10 dias no Municipal e depois disso ela ficou mais 2 meses em cartaz em outro teatro, o Teatro Carlos Gomes, e aí nesses próximos 2 meses foi outro ator que foi interpretar o tio Raul. Nelson realmente só interpretou durante esses 10 dias. E uma coisa interessante é a gente perceber como o tempo molda costumes, né? A primeira vez que a peça foi interpretada, em 1957, ela foi amplamente vaiada, e aí depois, 20 anos depois praticamente, na década de 70, a peça subiu aos palcos de novo e ela foi recebida de braços abertos pela crítica. Perdoa-me por me traíres é um dos mais vastos estudos sobre o amor que o teatro pode oferecer. Essa foi uma outra peça que também teve uma adaptação cinematográfica. Em 1980, um longa-metragem com direção do Bras Chediak chegou às telas, trazendo a Vera Fischer como Judite. Esse também é um filme que está disponível aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do vídeo do filme aqui embaixo, se vocês tiverem interesse em assistir. Não é um filme tão bom, nem se compara à Falecida, né, que eu comentei no último vídeo, que o filme da Falecida realmente foi muito bom. Esse não é uma adaptação tão legal. Uma das coisas que mais me incomodou nesse filme foi a adaptação do tio Raul, porque eu achei que ele não me causou medo nenhum, e dentro da peça a gente tem uma figura realmente muito amedrontadora, então achei que faltou. Achei o filme bem monótono, assim, bem chato, pra falar a verdade. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Me contem aqui se vocês já conheciam essa peça, o que vocês acham dessa peça. E ativa o sininho, porque daí você vai receber notificação para os próximos vídeos do projeto. Aqui também tem a playlist com todos os vídeos que já saiu aqui no canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais!